Então, para terminar essa introdução ao pensamento do Frege, né, essa pequeniníssima, né, introdução, nós então vamos, e claro, né, algumas falas também do Russell, nós vamos então, mais tecnicamente agora, tentar entender como então enxergar as razões que o Russell tinha para dizer que o Aristóteles era um réu de falácias formais. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, assim, desenvolvidos aqueles expedientes técnicos, né, que a gente viu na aula anterior a essa, somos capazes agora, né, de mostrar exatamente em que sentido Aristóteles e Leibniz, então, acabaram sendo defensores de falácias definidas. Dito de outro modo, tomando argumentos ou raciocínios falsos, né, falaciosos, por argumentos ou raciocínios válidos. Em termos de áreas, né, de ciência, de disciplina, iudicandi, né, do julgar, né, ou seja, daquela parte da lógica que tratava do juízo, do julgamento, da capacidade que o argumentante teria de demonstrar a validade de sua argumentação. Aristóteles permitiu criar, a partir do que ele havia estabelecido no De Interpretatione, para quem quiser conferir, isso está lá entre os parágrafos 5 e 8, né, 10a a 25a, ali ele estabeleceu um dos mais potentes expedientes, né, ou esquematismos, né, que o Ocidente conheceu em termos de lógica. Né. Tratava-se do quadrado, né, ou tábua, ou quadro de oposições, né, que na interpretação de Boécio assumiu uma forma semelhante a essa. Né. Agora, né, diante da lógica moderna, aliás, o único princípio válido que vai sobrar lá daqueles vários princípios, né, que são 4, se eu não estou enganado, é o princípio de contraditoriedade, né? Só para a gente diferenciar o princípio de contradição de um princípio mais restrito, que seria aplicado só para a relação entre proposições ditas universais e ditas particulares. Né? Então, esse é o único princípio da lógica clássica aristotélica que vai se manter na lógica clássica moderna. E, inclusive, por isso que nós a chamamos de lógica clássica moderna. E claro, né, mantém aquela ideia, né, das proposições, a afirmação universal recebe essa sigla, né, mnemônica, né, esse signo, né, A, né, a negação universal E, né, a afirmação particular I e a negação particular O. Né. Afirmo, né, afirmo, está aqui, né, e nego, está aqui. Né? Então a negação, né, seja ela universal, seja ela particular, e a afirmação, seja ela universal, seja ela particular. Mas esse é um assunto que a gente tratou lá bem em Lógica 1. Né? Mas a gente vai rediscutir um pouquinho isso só para a gente poder conseguir entender por que o Russell tem razão então. Ora, a partir dessas letras mnemônicas, né, A e I, né, associadas à afirmação, e E e O à negação, podemos construir os modos do silogismo, né, categóricos, né, que são os silogismos quantificados, tais como A, né, todo A é B, todo B é C, logo todo A é C, né, algum A é I, né, algum A é B, algum B é C, logo algum A é C, E, nenhum A é B, nenhum B é C, logo nenhum A é C, O, algum A não é B, algum B não é C, logo algum A não é C, e as formas mistas, né, tais como A e O, né, todo A é B, algum B é C, logo algum A não é C. Né? E aí a gente vai poder então, combinatoriamente, né, ter um certo número, né, de modos então do silogismo. Né? Uma outra divisão ainda dos tipos de silogismo padrão, né, claro, né, silogismo padrão, né, aquele que tem duas premissas, uma maior e uma menor, e uma conclusão. Né?
são as figuras, né? Então nós temos os modos e temos as figuras, né? Por exemplo, né, temos aqui, né? Quer dizer, por exemplo não, né? É o modo, né? É a figura, né? Essa é a primeira figura, né? Em que o termo médio, né, aparece nessa posição, e o que determina se uma premissa é maior ou não é justamente o predicado, né? Então essa aqui seria a premissa maior, essa menor, né? Essa a premissa maior, essa menor, a maior, a menor, a maior, a menor. Então a ordem que a gente costuma adotar é justamente essa, né? A primeira premissa é a premissa maior, a que contém o predicado da conclusão, e a premissa menor, a que contém o sujeito da conclusão. Então é mais ou menos essa a ordem exemplar, né? Então nós teríamos a possibilidade de variar essas formas de 4 maneiras. Se vocês pensarem um pouquinho em termos combinatórios, né, como isso aqui pode variar, né, de 3 em 3, né? Então você tem de A, I, E, O, né? Você pode variar então essa combinação, né, de A, com E, com I, com O, depois de A, com E, com I, com O, com A, com E, com I de novo. Você pode variar isso, o total de variação disso aqui vai dar 64. Né? Mais o número de figuras, né, que você vai fazer vezes 4 de novo, né, que vai dar então um total combinatório, né, de 256 possíveis silogismos. Né? Claro que diante desse número, né, de possíveis silogismos vai surgir a pergunta: quais desses silogismos então são válidos? Né? Então o que a lógica aristotélica resolvia era justamente isso, né? Diante dessa possibilidade, né, essa possibilidade combinatória, qual desses argumentos seria o válido? Então, né, agora que nós fizemos essa apresentação da nova lógica, né, surge então um questionamento quanto aos princípios então que permitiam a gente falar da lógica tradicional aristotélica. Né? Então, toda essa remodelagem, né, conduz ao problema de quais princípios, ou regras, ou leis, né, regem as relações entre esses vários silogismos aí, né, entre esses enunciados declarativos que podem assumir a forma de um silogismo simples, ou seja, 2 premissas e uma conclusão. Então, né, a dinâmica é essa, né? Você tem esse quadro e você tem esse tipo de figura, né? Essa é a variação, né? Quais os princípios que regem então as relações que podem surgir entre esses tipos, né, de afirmação e essa disposição, né? Ora, os princípios, claro, são 4, né, como eu havia dito um pouco, né, a gente vai então insistir no nome, né, contraditoriedade. Né? O primeiro, né, é o da contrariedade, ou seja, todo homem é justo e a nenhum homem é justo. Podem ser ambas falsas, mas não podem ser ambas verdadeiras. Né? Isso está lá no material que eu enviei para vocês, foi assunto de Lógica 1, então não acredito que vá trazer maiores problemas. Né? O princípio da subcontrariedade, ou seja, algum homem é justo e algum homem não é justo, não podem ser ambas falsas, mas podem ser ambas verdadeiras. Né? Da subalternação positiva, né, assim que eu costumo chamar, né, que é da universal para a particular, ou seja, se todo homem é justo, é verdadeira, também tem de ser a algum homem é justo. Bem como se nenhum homem é justo, é verdadeira, também tem de ser a algum homem não é justo. E, claro, né, subalternação positiva tem a subalternação negativa, que seria da particular para a universal. Né? Ou seja,
Se algum homem é justo é falsa, todo homem é justo também tem de sê-lo. Bem como, se algum homem não é justo é falsa, também tem de sê-lo, a nenhum homem é justo. E claro, né, o de contraditoriedade, que na verdade é o que mais vai nos interessar daqui para frente. Porque a gente já está no ambiente da lógica moderna, né? Clássica moderna. Associado, claro, ao princípio de contradição. Ou melhor, exemplificando, se todo homem é justo, é verdadeira, né? Se todo homem é justo, é verdadeira, é necessário que algum homem não é justo seja falsa. Né? E isso vale também para a negação universal. Se essa é verdadeira, essa daqui, então, tem que ser falsa. Né? Esse é o princípio que a gente vai manter. Então, junto com aqueles modos e mais as 4 figuras, chegamos combinatoriamente, então, aqui, né, nesse caso, a 64, né, em termos de modos, que deve ser multiplicado, então, pelo número de figuras, né, e daí, então, 64 vezes 4, dava 256 silogismos possíveis, e o número de válidos, então, adotando uma interpretação a partir desses princípios, chegaria a 24. Né? Isso varia um pouco, mas eu coloquei aqui as 24 que costumam aparecer na literatura. Né? O Leibniz, por exemplo, gostou muito dessa forma, talvez pela simetria. Né? Cada figura vai ter então 6 válidos, né? Então elas estão postas aí. Né? Não tem nome, certamente, porque não foram pensados como válidos pelo Abelardo, né, por exemplo, é uma coisa que depois a gente tem que conferir, né? Mas estão aí os 6 de cada figura.